a mais um episódio de Eles e Elas Fazem Acontecer. E, como sempre, temos uma convidada maravilhosa, uma mulher plural. Hoje vamos ter o prazer de receber Déa Reis. Que bom, Seja bem-vinda. obrigada, que prazer enorme estar aqui. Boa noite, Déa. A Déa é uma mulher que tem uma história maravilhosa sobre recomeços, transições, escolhas. E eu queria que você contasse um pouco para a gente de como é que foi essa transformação na sua vida, para como você atua agora, para o estilo de vida que você tem. Conta para a gente um pouco sobre isso, Déa. Bom, é um prazer enorme estar aqui. Obrigada por esse momento, trazer essa história que ela é literalmente de transformações, é o tempo todo de transformações. Eu falo que eu começo quando a minha mãe decide me colocar na dança Olha aos 7 só. anos de idade, porque eu era muito tímida e precisava ter uma forma, né? Eu começo com essa questão toda da dança aos 7 anos. E tem toda essa modificação da comunicação, porque eu acho Sim. que tudo começa pela comunicação Com também. certeza. E como eu não tinha essa comunicação muito assertiva, vamos dizer, houve essa necessidade de fazer essa tentativa. Sim. E a dança começou a ser a minha base de tudo. E sua aí eu via me de comunicação. E aí começou. O que era uma criança tímida passou a ser uma criança extremamente comunicativa Sim. e é o que me traz hoje isso também, né? E aí eu enveredo por esse caminho da dança. Eu me lembro que ela falava assim: se você não estudar inglês, você não vai dançar mais. E essa foi a melhor coisa também. Melhor coisa que ela poderia ter feito por você, Com né? certeza, porque nesse meio de caminho não tinha, né, eu digo que no meu tempo, tinha um pouquinho, né? Quando eu comecei na faculdade, eu entrei muito cedo, com 16 para 17 anos, não tinham tantas faculdades e universidades de dança. Então, eu entrei para a educação física, da tentativa de manter De essa conseguir dança. ter esse contato. Exatamente. Muito cedo, como eu falei, aos 17 mais ou menos, e aí eu entro para o grupo de dança da faculdade, que não era nem universidade. Meu sonho era estar na Gama Filho, mas não pude. Então, enfim. Hoje, inclusive, eu falo que tudo acontece como tem que... Como precisa acontecer. E acontece aqui no Acontece momento, aqui. exatamente. Então, eu entro para esse primeiro grupo de dança da universidade, que no caso era a faculdade, e aí eu me torno... eu digo que o meu sonho foi sempre esse também, de dançar. Sim. E eu vou dançar com Ana Botafogo. Que chique. Não como bailarina clássica, mas a minha primeira viagem de avião, que era aquela coisa toda, foi para Aracaju com o grupo de dança da faculdade. Ai, e era o primeiro maravilhoso. bailarino era Paulo Rodrigues e Ana Botafogo. Então, aquele sonho, que era uma história, passou a ser uma realidade. E aí, no meio do caminho, eu percebo que não era bem exatamente a educação física, porque eu tinha que fazer outras cadeiras também, não tinha só a dança. E aí eu entro, aquele inglês que tinha sido da comunicação, passou a ser, e aí eu entro para uma empresa onde o meu pai, ele trabalhava como supervisor de manutenção nessa empresa. Eu entro enfim, ali começa a minha vida executiva. É claro que eu estou dando um salto aqui. Sim. Mas eu entro nessa parte do corporativo, onde tem essa comunicação muito grande, mas sempre tendo a ideia da expressão corporal como a expressão vocal e a expressão da vida mesmo, né? Então, E essa veia artística que você tem, né? que nunca deixou de acontecer. Né? Então, basicamente, tem isso, até fazer literalmente a transição de carreira. E como é que foi essa escolha? Foi uma escolha? Pois Aconteceu? Aconteceu. Na verdade, eu tenho um filho, né, que hoje tem 19 anos e ele é atípico, ele é portador do transtorno de espectro autista no nível de suporte 3, que não é algo simples, não é algo fácil. Que requer uma entrega muito grande, né? E dentro com a executiva que eu era, eram empresas que trabalhavam para petróleo, para óleo e gás. Então eu sempre E naquele boom, né? tudo acontecendo, eu precisava muito, me exigia muito, era muita dedicação. Então eu digo sempre, né, que ele estava sendo cuidado na época pelo pai dele, né, que eu estava casada com o pai dele, e pela babá, a cuidadora, e eu não sabia
eu sabia tudo da empresa, mas eu não sabia quanto meu filho calçava. Eu precisava entrar em contato com essa cuidadora, com essa babá, e perguntar, eu quero comprar um sapato para o meu filho, para o Arthur, e E quanto aí, ele né? calça? Quanto ele E eu calça. sabia tudo da empresa, tinha toda essa... Então, essa mudança ela acontece exatamente pela necessidade de coisas básicas, Sim. de estar mais próximo a ele, de vê-lo crescer. E aí eu fiquei percebendo, existem paralelos, como é que a minha mãe fazia de acompanhar, claro que era uma outra escolha, uma outra história, Sim. mas de estar dedicado, e eu pensava, eu estou vendo que a vida está passando e eu não estou vendo meu filho crescer. Então eu fiz essa escolha, não... se eu dissesse para você que foi fácil, nunca é. Não, nunca é fácil, né? Porque Nenhuma você mudança faz na nenhuma vida ela é mudança. fácil. Foi uma transformação que eu me lembro que as pessoas falavam assim, você está doida. Como é que você vai largar uma vida de uma estrutura? Porque eu ganhei prêmios, inclusive, porque eu falo exatamente por essa estruturação e conhecer Sim. tudo, estar no Rio de Janeiro. Sim. Eu recebia muita gente de fora, muitos, não só americanos, né, o pessoal também que vinha da Europa e de outros lugares. Então, eu comecei pelo Rio de Janeiro, óbvio, isso, vamos dizer, 2000 e um pouco antes de 2010 e tudo mais, porque a última empresa eu fiquei 12 anos. Então, eu estruturei um processo de receber as pessoas, de fazer como eu chamo de as boas-vindas. Sim. As boas práticas do Rio de Janeiro, não faça isso, faça aquilo, venha cá, o carro. Então, eu tinha essa liberdade. E essa comunicação daquela menina que não tinha Se fez se tornou presente e essencial. Então, essencial. eu comecei a criar esses processos. E eu me lembro que as pessoas falavam, tudo virou referência de André. Era Andréia do Rio. Andréia do Rio. Fala com a Andréia. Hoje eu gosto muito do Deia. Deia, né? Mas fala com a Andréia do Rio que ela resolve. Então, essa coisa começou a acontecer muito grande, né? Muito grandemente, muito fortemente. E aí vieram as premiações e tudo mais. E aí, obviamente, você vai crescendo na empresa também. Só que não tem prêmio maior do que ver o seu filho. né? Eu queria coisa simples. O simples, acontece no simples mesmo. Que era levá-lo para a escola. Eu saía de casa, ele estava dormindo. Eu chegava em casa, eu estava estressadíssima. E o caso de fuso horário, não tinha essa coisa. Eu me lembro que tinha não tinha Uber, não tinha carro de aplicativo nessa época, que eu digo, né, também. Estava começando. Então, era tudo muito mais difícil. Né? Tinha todos os recursos, mas eu só queria o simples. Sim. Eu queria o básico. Eu me lembro que eu falava assim, eu quero buscá-lo na escola. Eu quero levá-lo ao médico. Era sempre terceirizado Sempre isso. tinha que passar para outra pessoa uma função do maternar, né? Então, foi feita essa, vamos dizer, essa decisão, que foi muito difícil, mas eu digo que foi a melhor escolha e a melhor transformação. Porque quando eu faço isso, eu também resgato a mim. Sim. Eu começo a me conectar a coisas que eu não percebia. Existia uma organização para uma vamos dizer, uma corporação e não tinha para uma vida. E ali, nesse momento, ser também muito intuitiva e ser muito buscada, porque as pessoas gostavam muito de estar comigo. Desse contato. Exatamente, e fazia eu acho que pela sensibilidade até, né, de ter essa questão toda, eu percebi, aqui tá legal, o clima tá pesando, segura aqui um pouco, vamos aqui. Então fazia esse intercâmbio entre, vamos dizer, a alta cúpula e, vamos dizer, as outras pessoas. Então eu falava, espera um pouquinho, vamos aqui, você tem que olhar mais aqui. Era esse meio de caminho, entre mundos, vamos dizer. Que é super difícil de ser feito, exige muita comunicação, muito jogo de cintura. Né? E então, eu era responsável pela organização dos eventos também e tudo mais. Então, isso tudo me trouxe o que eu faço agora? Quando eu me torno somente mãe, que eu largo toda essa... Eu não largo, eu faço essa transformação e falo para as pessoas, eu estou saindo para não ficar maluca. Você não Saúde mental, são escolhas, né? Porque eu deixei uma vida confortável, um salário, né, confortável, enfim... Tinha prestígio, tinha prêmios, mas não estava completando, né? Não tinha como... eu não pensei duas vezes, né? Pensei algumas vezes, mas quando a decisão bateu, eu falei, é agora, e foi. E eu me lembro muito bem que foi um período
como tudo, como todos Sim. os processos acontecem de você Nenhuma adaptação. transição é fácil, mesmo quando é uma escolha que seja pautada no desejo, Sim. né, que a gente sustente isso no desejo, isso não torna ela menos difícil, né? De jeito nenhum. E até porque tem uma adaptação dele também, não está acostumado e fala, o que O é que isso? está acontecendo aqui? Como fazer? Até porque existe essa rotina. Então, foi acontecendo isso e eu comecei a perceber o que eu posso fazer com isso tudo. Tudo que eu tenho, o que eu posso fazer Sim. agora com essa realidade? E aí eu entro, foi muito uma benção muito grande, muita surpresa, porque quando eu saio, eu recebi no e-mail, né, um convite para fazer uma prova para fazer parte de uma pós-graduação em dança-terapia. Que máximo. E eu falei, como assim? Como assim? Eu falei, mas o que é Como é isso? que é E aí isso? eu falei, eu não quero nem saber como é que é, Só como é que vou. funciona. E aí eu consegui passar, porque você tem que passar por um processo e Sim. todo. E aí foi assim incrível, porque na verdade eu não estava mais nos palcos dançando, mas aprendendo toda uma técnica diferente que me ajudou a trazer toda aquela bagagem. E nesse caminho eu descobri as danças circulares sagradas, que fazem também, que são as danças dos povos. Sim. Então, aquela bailarina que Foi estava resgatada. lá, foi resgatada, trazendo a terapêutica da coisa, né? Então, foi trazendo tudo isso, e aí eu comecei a perceber, se eu fazia isso no corporativo, o que eu posso fazer para mim? Agora. E foi aí que foi o... Gerenciando você mesma enquanto a sua empresa. Sim. E Você aí, é a sua empresa. exatamente. E aí eu crio o estúdio, né? O estúdio artístico e terapêutico Mahila, onde Mahila significa mulher. Olha só. Em hindi, né? Uma língua em sânscrito, né? do antigo, que somos nós, Sim. as mulheres que fazem acontecer também, e que a gente que busca, o que eu posso fazer de melhor. E aí, e uma outra coisa que eu gosto muito também, né, a Andréia do Rio, eu gosto muito de trazer o Deia. Por isso que é o Deia Reis que eu uso muito, porque o meu nome artístico, que eu digo, né, Sim. era Andréia Reis, sempre como Andréia Reis, como conhecida no meio da dança, vamos dizer. E o Deia é uma forma carinhosa, que eu sempre fui chamada desde pequena. E quando traz isso, Deia significa deusa. Olha só. Em latim, você sabia disso? Não. Pois é. Então você também é uma Deia. Todas as mulheres são são Deias. Deias. Querendo ou não, gente, querendo ou não, todas as mulheres são Deias. Que são deusas, máximo. é isso. Que máximo. Então, eu passo a deixar exatamente esse nome como uma marca registrada. Uma rila de mulher, daquela coisa ancestral, com o Deia Reis, então vira a minha marca, né? E aí eu crio, né? Foi uma pessoa até que, em 2016, quando eu comecei a buscar isso foi 2014, quando aconteceu, deixa eu lembrar, 2014, final de 2014, 2015 eu faço a pós-graduação, 2016 eu entro na dança circular, formação, e aí, em 2016, entra essa busca de como vou estruturar isso tudo. Então, teve uma pessoa que me deu a gente criando, né, qual é o nome? Qual o nome o que que você faz? Sim. Você é multitarefas, você é múltipla. Então, entra o facilitadora criativa, que é como eu uso, como isso é uma marca que está literalmente registrada, inclusive. Né? Que legal. Não só o estúdio, como o facilitadora criativa. Porque isso engloba muitas coisas. Né? E acabou que você foi amplificando essas formações e diversificando a sua forma de estar enquanto Deia Reis. Exatamente. E assim, uma das coisas muito legais que quando você fala sobre isso, me lembra que dentro do corporativo mesmo, né, a última empresa que eu trabalhei, que é uma empresa também que trabalhava com essa parte enfim, multinacional, eu via que, eu sempre falo, o capital é o capital humano. Sim. Então, se as pessoas não estão bem, eu fazia empresa não vai sempre bem. isso. Porque eu que tinha todo, vamos dizer, o orçamento de fazer os eventos. Então, é assim, era muito dinheiro. E eu falava, não é porque eu estou com dinheiro aqui que eu vou fazer acontecer. Não, vamos ver o que vamos eu entender. decidia.
Então os grandes eventos, que até a Rio Oil and Gas, que hoje em dia continua acontecendo, eu ia muito para Macaé também, porque onde está o polo e tudo mais, que tinha Brasil Offshore, nem sei se tem mais, porque isso não faz mais parte do meu... Mas eu que cuidava dessa parte toda, da organização toda do evento, né? Desde a escolha do aluguel do espaço até o evento em si. E eu falava para as pessoas, não é porque eu estou com dinheiro aqui, que eu tinha um orçamento liberado, que eu vou gastar tudo. Porque estar na empresa não é só eu visto a camisa da empresa, não. É você vestir, você saber quanto ela custa também. Isso aí. Porque se falta lá, falta aqui. Exatamente. E esse pensamento veio me acompanhando também para a minha empresa hoje, que é o estúdio, que é a Déa Reis, que é uma empresa também. Né? Então, eu trago isso muito, e eu me lembro que naquela época, daquele tempo, eu falava para o meu gestor, eu preciso de treinamentos mais. Então, eu pedi, inclusive, eu consegui convencê-lo com a comunicação a fazer uma formação em PNL, em Programação Neurolinguística. Que máximo. A empresa pagou, eu fiz todo. Eu não sei hoje como é que funciona também, mas isso eu estou falando de 2000, meu filho é de 2006, de 2007. Ou seja, nem se falava como se fala atualmente, não se fala. né? Porque hoje em dia a gente escuta falar muito de PNL, né? Muitas pessoas já utilizam. De inteligência emocional. Mas naquela época, isso não era. Exatamente. Então, foi em 2007 que eu falei, eu quero, vocês fazem para mim? Então, bora, o que você vai trazer para a gente? Então, fiz um plano de negócio, de tudo, e aconteceu, literalmente, foi a melhor coisa. Porque tudo aquilo me leva hoje para esse trabalho múltiplo e de cuidar, não só de mulheres. Claro que o meu foco é com as mulheres, né? Porque essa é a minha expertise, inclusive, através... Eu não digo nem eu acho que as mulheres em si, elas buscam mais esse autocuidado, se colocar nesse lugar de ser cuidada. E é o que eu sempre falo também, de inspirar e falar... Se eu conseguir... Você também consegue. E é uma coisa, Déa, que eu sempre falo, conhecimento a gente não perde. Né? Então, às vezes, a pessoa fala assim, nossa, eu fiz um curso que não tem nada a ver, eu não vou utilizar. Vai sim. Sempre vai. Sempre tem alguma coisa. E que faz você ser você. Não existe outra pessoa no mundo que tenha essa história, que tenha essa trajetória, essa bagagem, essas vivências. E é isso que torna você a profissional que você é hoje. Né? Então, em todos os seus atendimentos, tem a Déa do corporativo, tem a Déa bailarina. Tem aquela que começou, aquela que percebe. Eu agradeço tanto, porque minha mãe, que enfim, não tem esse estudo, não imaginava, teve essa oportunidade, né? E ela colocou percebendo. Então, esse olhar também desse feminino que estava ali cuidando, muito mais de perto, né? E falar essa sensibilidade dela. Que é uma sensibilidade que a gente não adquire nos bancos universitários. É a vida. É a vida, né? A sabedoria não se conquista através de um diploma, né? Isso é muito importante. Pessoas que têm essa sensibilidade, elas têm. Né? A vida deu isso para elas, a vida formou essas pessoas dessa forma, e isso não se resume a um conhecimento técnico. Né? É da história dela, da bagagem dela. Da bagagem dela. Então, eu agradeço tanto por isso, né? A minha mãezinha, a minha rainha, que eu chamo ela. Né? E hoje você atua em várias frentes, né? Inclusive tem uma formação que você é a única pessoa do estado do Rio, né? Exatamente, do estado do Rio de Janeiro. Né? Conta isso pra gente. Que é como sanadora, é uma formação internacional que se chama Sanación con Rosas, que ela vem, na verdade, né, do México, né? Luiz de la Fuente, que trouxe isso, ele canalizou essa informação toda. E, na verdade, é para trabalhar literalmente com as rosas. Que lindo. É uma coisa assim, essa lindo, bênção, né? porque você lindo. vê. Então, quando você tem a rosa vermelha e a rosa rosada, que a gente chama, e a gente usa essa sutileza, essa essência da própria rosa mesmo para cuidar do feminino e do masculino, e dessa integração. E não só
quando a gente fala do masculino e do feminino, todas nós, todos os seres humanos têm essa Tem o parte feminino do e tem o do masculino, né? Exatamente. Então, no Rio de Janeiro, não tinha essa formação. Olha Na só. verdade, eu conheci essa formação em 2019, que eu estava num momento de uma transição ainda, eu não consegui fazer, eu ouvi falar, né? Porque eu sempre fui muito ligada. Na casa da minha mãe tem roseiras, Ai, né? que lindo. Tanto a rosa rosada quanto a rosa vermelha. Então, eu sempre fui muito ligada a isso, né, dessa parte. Então, quando aconteceu isso, foi em julho, eu recebi, estava lá, vamos dizer, na Na timeline? não, como é que eu vou te dizer? Mala direta. Ah, Eles sim. mandaram na mala direta. De novo um e-mail. Exatamente, que a Mais um gente e-mail quase transformador não que a gente mexe quase não nessa. vê. E aí veio essa coisa do tipo, você tem interesse em fazer, a gente vai ter uma formação agora. E eu falei, mas peraí, gente, eu não Do estava que a gente está preparada. falando O aqui? que é isso? E quando falou, olha, a gente não tem ninguém no Rio, você não quer participar e ser essa representante? Olha que Eu falei, mas máximo. que responsabilidade. Então foi assim, foi um divisor de águas realmente na minha vida, porque a sanação é uma cura que a gente faz internamente e, através dessa questão, a gente pode trazer também alguns resgates, inclusive de uma linhagem feminina, de uma linhagem masculina, que a gente não fala somente do paterno e do materno. Essa relação que a gente faz também com o feminino e com o masculino. E isso faz com que também eu volte a toda essa questão de como é que era lá no corporativo, como é que eu era na infância, como é que é a relação que a gente tem, todas as relações. Então, existe essa cura, vamos dizer, que a gente não cura ninguém, você sabe disso. É, a própria pessoa que se cura, né? Então, A gente essa formação, ela veio para trazer esse equilíbrio também enquanto eu sou consteladora. Eu trabalho como constelação familiar, não tem nada a ver, mas a gente faz uma interligação. Mas é isso, né? Tudo que você tem vai aparecendo ali. É isso. Né? É o que eu sempre falo. A minha forma de ver o mundo é a forma de uma psiquiatra ver o mundo. Então, enquanto eu estou aqui, apesar da gente não estar fazendo uma consulta, o conhecimento que eu tenho da psiquiatria está em mim. Então, é a mesma coisa, né? Você não tem uma caixinha. Não, peraí, que agora eu estou fazendo isso. Esquece isso. Deixa eu virar essa chave aqui. Não é assim. É essa dança. Isso, é exatamente. Essa dança que acontece. Então, isso tudo só vem agregando. Com então, certeza. vem a gestão das emoções, a inteligência emocional, o PNL, tudo isso faz Está com ali, né? Está presente naquele atendimento que você está fazendo naquela pessoa, então, quando né? tem usando literalmente a rosa para fazer essa conexão, porque quando você traz quando você vê uma rosa, como é que é? É, aquela sensação Essa maravilhosa. sensação não é só como ela é bonita, não, ela tem uma sutileza, ela tem uma essência é um ser vivo. Sim. Ela é do reino vegetal e ela é linda, ela traz É. aquela cor da natureza. Isso é presente de Deus. Sim. Foi feito assim. Então, como é que a gente usa aquilo para nosso campo energético também? Ai, que lindo. É muito lindo. Então, como primeira sanadora no Rio de Janeiro, a gente vai trazer também pessoas. A ideia é ter mais formações. Que Então, máximo. porque tem uma associação que é chamada, né, que do Brasil, que ela é internacional, né? Então a Larissa, que é a responsável pelo Brasil, então ela me trouxe como a primeira sanadora do Rio. Então as formações elas vão passar a acontecer. Ai, que lindo. Aliás, aguardem que vem novidade. Ideia, antes da gente finalizar, a Ideia foi uma das mulheres premiadas no Mulheres que Brilham Rio, na última edição, que teve aqui no Rio de Janeiro. Nossa, que lindo. E eu queria saber como é que foi isso para você, se você já tinha estado em uma premiação antes, como é que foi, como é que está sendo, né? Eu vou dizer para você que Mulheres que Brilham literalmente veio para fazer também mais um divisor de águas na minha vida, porque eu não tinha ouvido falar. E a doutora Jussara, que veio com essa novidade, olha, eu quero saber da sua história, me conta como é que é isso. Então, eu contei e ela falou, quero você na próxima edição. E eu falei, Peraí. Eu acho que o nome Mulheres que Brilham, aí vem do Deia Deusa, vem do Marrila. Com certeza. Eu falei, eu acho que não é só sobre o que eu posso fazer, eu quero ser a melhor, não. Cada um tem o seu próprio brilho. E é o que eu sempre falo. Quando a gente se junta, a gente faz acontecer essa constelação. E todo mundo, você falou mesmo sobre isso. Cada um tem a sua identidade energética, a sua forma. Então, quando a gente junta essa potência e saber da história da outra. Então, foi um espetáculo para mim. Foi assim
um movimento, né, que mudou a minha vida e eu quero muito inspirar outras pessoas também. Foi assim, foi lindo, né? Tá reverberando até agora né? e vai reverberar isso, né? Inclusive porque faz com que a gente desperte o melhor da gente também e descobrir que a gente não precisa ter aprovação de fora. A gente começa, quando a gente se olha literalmente no espelho e fala, caraca, olha como é que olha quem eu sou. Olha essa deusa. deusa, e que todas são, E todas e que somos, todas exatamente. brilham, e que todas podem brilhar. Sim. Então foi assim, foi lindo, tem Sim. super pouquinho tempo, não tem nem um mês que aconteceu. Então foi assim, ter uma matéria também sobre a minha história, né? É lindo, né? Foi lindo e está sendo lindo, e eu espero estar nas próximas. Com certeza. Já quero. Eu acho que o Mulheres que Brilham, ele veio para poder, eu acho que até chancelar mais coisas e poder dizer, vai, inspira, e vem trazendo também. Sim. Eu acho que é assim quando a gente pode fazer. Então, E tem algo que eu sempre falo, né? E as pessoas às vezes falam assim, a história não é. Que a gente vê isso na maior parte das mulheres que passam, né, pelo Mulheres que Brilham, que estão, que a vida realmente muda, que outros caminhos se abrem, parece que se conecta com outra coisa, né? E você, depois disso, já teve outra revista. Já teve outra revista, pois é. A revista Creator, que trouxe, inclusive, algumas outras, até, que eu digo no digital, contando sobre a história. Eu falei, que máximo. E é isso. Porque não é sobre ter aparecer. Isso. Não, é colocar a tua história para mais pessoas conhecerem e falar. Aquela pessoa que, de repente, fala, para mim já deu. Sim. Eu estou com 53 anos, então é os 50 a mais. Então, a vida está acontecendo o tempo todo. Eu não imaginava que quando, naquele momento que o meu filho precisou de mim, eu fiz essa modificação, essa transformação. Tudo isso ia acontecer. Que tudo isso ia acontecer, né? E é sempre um convite para a gente olhar e reconhecer isso. Nossa, olha como eu fui forte, olha como eu acreditei em mim, olha como eu apostei em mim. E isso porque não tem preço. Isso não tem preço, nada na vida vai pagar isso nunca. E assim, além disso, me deu, porque o que acontece? Eu nunca fui, apesar de ter sido formada, né, em licenciatura em Educação Física, eu fiz por conta da dança. Nunca fui da academia, nunca fui daquela que malha, não adianta. Eu me lembro que quantas vezes eu paguei a academia e só ia um pouco, não vou Fazia pagar. uma colaboração mensal como sócia da academia. Pagava anual, falei, não, porque agora pagando anual eu vou, não. Então eu já vi que não dá. E aí eu percebi que eu precisava voltar para a dança. Então, olha isso. Semana passada eu voltei não como a professora, não como a dança-terapeuta, não como a focalizadora de danças circulares. Então eu voltei para a dança para poder... O meu corpo, ele sabe, tem a memória. Ele tem a memória. E foi assim, claro, que tem dentro dos meus limites. Sim, claro. Mas está sendo lindo. E quando eu coloquei isso também, as pessoas... Caramba, eu nunca máximo, sabia disso, né? eu quero fazer também. E aí já tem gente querendo que eu dê a dança-terapia de volta, fazendo talvez algo mais regular. Sim. E, inclusive, falando até sobre isso, me lembro, né, agora me veio assim, essa onda de amor, porque as danças circulares sagradas me trouxeram também... uma referência dentro do Congrepix, do primeiro Congrepix, porque a dança circular sagrada, assim como a constelação, assim como o reiki, elas são reconhecidas pelo SUS. Sim, são práticas complementares, integrativas e complementares. E aí, como eu tinha feito aquela formação em 2016, em 2017 eu fui para dentro da Fiocruz. Olha isso! Levar a dança circular. E aí, com isso, eu fui chamada para apresentar um paper dentro desse primeiro Congrepix, que teve outras práticas reconhecidas dentro do SUS, e foi assim um marco para mim. Então, são essas coisas que vão acontecendo que dão referência e falam, no caminho certo, só comprova que eu estou no caminho certo. Que esse é meu caminho, essa é a minha trajetória. E é quando faz sentir, que eu sempre falo. Se faz sentir, faz sentido. Ai, amei. É isso. Se faz sentir, faz sentido. Eu também aprendi eu me lembro agora também, dentro da PNL, lá em 2007, eu aprendi a expressão gut feeling, que é quando o corpo faz essa... Quando ele dá ele fala com a gente o tempo todo. O corpo fala. Sim, o corpo fala. E quando ele faz isso, é do tipo...
É aqui. É a alma É aqui, é chamando. aqui. É aqui que É está aqui que acontecendo. É isso. Então, Ah, é Déia, isso. muito obrigada. Obrigada Foi a ótimo. você. Parabéns. A sua história é Obrigada. maravilhosa. É uma mulher que brilha. É uma Ah, deusa. Foi ótimo ter você aqui com a gente. obrigada. Espero ter mais vezes. Tomara que sim. Muito Um obrigada. prazer enorme estar E aqui. quem quiser te achar, como é que Ah, faz? sim. @facilitadora criativa. Você me acha no Instagram. O telefone 21 99 186 2042. Vem? É ótimo. Muito obrigada.